Saudações! Nesse vídeo eu vou apresentar como criar diferentes tipos de questão para uma eventual prova ou teste de desempenho através da atividade questionário. Para inserir um questionário no Moodle, o professor deve clicar em Ativar edição, na sequência em Adicionar uma atividade ou recurso. A janela que aparece permite que o professor escolha a opção questionário e aperte em Adicionar. Na tela de adição do questionário, o professor precisa determinar um nome para a atividade, uma descrição, opcionalmente, de preferência explicando para os estudantes como eles serão avaliados nesse questionário e com que propósito isso vai acontecer. E logo embaixo, algumas configurações adicionais que correspondem à forma como o questionário irá ser implementado. A primeira dessas configurações diz respeito ao período em que o questionário estará disponível para os estudantes. Isso pode ser determinado pela data de abertura e fechamento. Além disso, é possível estabelecer o limite de tempo que o estudante terá para responder todas as questões do questionário. Habilitando esta função, é possível determinar quantos minutos, horas, dias ou semanas o estudante terá disponível para responder às questões do questionário, uma vez que ele tiver sido aberto. Nessa última opção, o professor pode determinar qual o comportamento do sistema quando o limite de tempo estabelecido tiver expirado. No segundo item, o professor pode determinar qual vai ser o comportamento das notas que serão atribuídas à atividade do estudante nesse questionário. E categorizar as notas no livro de notas, determinar qual a nota de aprovação mínima e estabelecer quantas tentativas serão permitidas para que o estudante responda ao questionário. Neste formato de tentativas limitadas, é possível determinar se o resultado final dessa avaliação será medido por meio da nota mais alta, por meio da nota média, pelo resultado da primeira tentativa ou pelo resultado da última tentativa do estudante. Logo abaixo, na área de Layout, o professor pode determinar como as questões serão divididas. Em comportamento da questão, o professor pode determinar como as questões serão exibidas para o estudante e também é capaz de determinar como o estudante receberá as correções ou feedback com o resultado da sua avaliação. A forma mais comum é o feedback adiado, em que o professor estabelece que o estudante só será capaz de visualizar a correção depois que tiver enviado as respostas para o sistema. Em opções de revisão, é possível determinar que informações ele terá acesso e em que momentos isso estará disponível para ele. As caixas de seleção para após a tentativa permitirão que o estudante tenha acesso aos resultados por até 2 minutos depois que tiver feito a submissão de suas respostas. E a coluna de mais tarde, enquanto ainda estiver aberto, permite que o estudante tenha acesso a esses resultados enquanto estiver habilitada a duração de envio e recebimento desse questionário. As configurações de feedback geral permitem que o professor apresente uma resposta de incentivo ou uma parabenização para os estudantes que obtiverem resultados específicos. O sistema funciona do seguinte modo: o limite de notas, ou informação apresentada aqui no meio, representa a divisão
entre os diferentes feedbacks. Então, se eu colocar aqui 90%, eu poderia escrever aqui em cima os comentários para os estudantes que tiraram entre 9 e 10. E aqui abaixo eu posso escrever comentários para os estudantes que tiraram entre 0 e 9. Uma vez marcadas as configurações, o professor pode apertar em salvar e mostrar para ter acesso à tela de customização do questionário. Nesta tela, o professor, para inserir questões ao seu questionário, precisa apertar em editar questionário, apertar em adicionar e adicionar uma nova questão. Para otimizar o tempo disponível nesse vídeo, eu vou apresentar como criar uma questão do tipo múltipla escolha, selecionando esse tipo de questão, clicando em adicionar. Na tela de adição de uma questão de múltipla escolha, o professor deve inserir o nome da questão e o texto da questão, que corresponde exatamente à pergunta que precisa ser respondida pelo estudante. Logo abaixo, é possível configurar um feedback geral, que vai aparecer independente do estudante ter acertado ou não a questão. E o professor pode configurar se essa é uma questão com apenas uma resposta certa ou mais de uma resposta permitida. Essa caixa de marcação aqui identifica se o professor deseja que nessa questão todas as respostas que vão estar disponíveis para o estudante sejam misturadas de forma aleatória. Em respostas, o professor vai determinar qual é a possível resposta a ser marcada, quantos pontos ele recebe por marcar aquela escolha. Nesse caso, considerando que só há uma resposta certa, eu coloquei 100%. As outras respostas não irão reverter-se em notas para os estudantes. Feito isso, o professor pode apertar em salvar mudanças e a nova questão vai ter sido inserida no conjunto de questões que irá compor o questionário que está sendo inserido pelo professor. O professor pode repetir o procedimento quantas vezes achar necessário e inserir outros tipos de questão, caso ache conveniente. Uma vez adicionadas as questões ao questionário, ele poderá ser visualizado voltando para a tela inicial do curso. Aqui está o questionário e aqui dentro o professor pode pré-visualizar esse questionário fazendo uma simulação de como isso poderia estar sendo apresentado para o estudante. Feito o teste e a verificação do questionário, ele estará pronto para ser disponibilizado e acessado pelos estudantes no processo de avaliação.